Diga transformação por conhecimento. Alguma vez pensamos, porque a Bíblia fala da transformação, certo? Diz que tu estás abençoado com todo o quê? Bênção. Diz que o pecado foi tirado, que o diabo foi destruído, que fomos assentados em lugares celestiais, que estamos perfeitos para sempre. Mas algo maravilhoso que fala o Evangelho é a grande transformação. Quantos falaram disso na missa? Vamos falar da transformação. Amém. Não, nunca. Não. Jamais. E isso está escrito onde? 1 Coríntios o quê? 15, 52, 53, diz que o corrupto será vestido, diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Diga, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Mas a transformação, papai nos ensinou, que não é algo mágico, algo que desce, chegou a transformação. Não, a transformação está onde? Na mente. E se dá por meio de um conhecimento. Aqui não há que jogar água, nem por nada. Não, tu vens, te assentas, ouves essa palavra e começas a governar tua carne. O que antes nos governava, agora nós governamos. Levamos cativo o quê? Todo pensamento. Diga, transformação por conhecimento. Essa é a transformação, papai dizia, não é por meio de repreensões, não há que fazer ninguém se sentir mal. Você tem que portar-se bem, não. Ouvindo a palavra e a palavra atua, diga, atua em mim. Está atuando em tua vida? E um dia, dizia papai, neste tema papai diz, um dia, essa palavra vai manifestar a grande transformação. O tema de hoje é a renovação da mente. A renovação da mente. Um tema glorioso, eu recebo que vamos a outra glória preciosa, que hoje saímos transformados desse lugar. Tome nota destes versos, se podes desligar teu celular, todos muito atentos. Esta próxima meia hora, o mais importante que fazemos na semana é escutar a papai. Há 4 perguntinhas que destacamos nesse tema. A primeira diz, segundo a carne, como se chamou a Jesus de Nazaré? Segundo o quê? A carne. Como se chamou a Jesus de Nazaré? E, segundo o Espírito, quem estava dentro dele? Segundo o Espírito, quem estava dentro dele? Aí se divide carne do Espírito. A número 2. Por que JH? Por que Jesus Cristo, o homem, menciona que nós somos maiores do que apalpamos, do externo? Tu és maior do que está fora, do que apalpamos? Qual é a nossa verdadeira identidade? Qual é a tua verdadeira identidade? Colombiano, mexicano, hondurenho? Qual é a tua verdadeira identidade? A número 3 diz, se Jesus de Nazaré teve que renovar sua mente e fortalecer-se em seu espírito para enfrentar-se com o que viria, se ele teve que fazer isso, temos nós que renovarmos da mesma maneira? Conhecer nossa verdadeira identidade e fortalecer-nos no homem interior? Se Deus mesmo fez isso. Alô? E número 4 diz, segundo Jesus Cristo, homem, se não se renova a mente com o evangelho da graça e não se atende ao que temos ouvido, poderá se contar com o serviço angelical? Poderá se contar. Você pode contar com o serviço angelical se não renovas tua mente? Alô? Veja, eu declaro, amada, hoje estamos aqui não para escutar um sermão, nem um pregador mais. Deus mesmo se vestiu de um vaso de barro para que tu e eu pudéssemos conhecer nossa verdadeira identidade. Ele disse um dia, eu edificarei minha igreja. E se vestiu de um vaso de barro, e por meio de sua palavra que não muda, que não passa, que é viva e eficaz, hoje vamos sair daqui transformados em nossa mente. Quantos recebem? Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo, isso é, em todas as nações vamos receber suas palavras inefáveis, com gozo. Dê um aplauso bem bonito a nosso Pai, a nosso Deus. Recibamos con gozo su palabra. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó
consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Pois vamos falar com o Papai Deus para ver o que o Senhor nos tem nesta noite, verdade que sim? Hã? É bom falar com Ele, porque Ele te guia e fala ao teu coração. Quem foi Jesus Cristo? Deus mesmo? Hã? Sim? E se alguém te perguntar, o que você fala? Vamos ver Romanos 9. Anote esses numerinhos, você tem que memorizar. Tu pode dizer, é que eu já perdi tanto, mas comece agora. Começa hoje, amanhã os demais chegam. Romanos 9, 5. Se alguém te perguntar, não, Jesus foi, atente bem, para que não caias nos laços da religião. A religião pensa que foi o Filho de Deus. Alô? Verdade que todos os religiosos dizem que Papai Deus um dia disse a seu filho, meu, envio lá, olha, tu sabes que não te faltem forças. Não, o que acontece é que ele nasceu de uma virgem. Ao nascer de uma virgem, tudo que uma mulher pare, como é que se chama? Imagina que diga, e Maria pariu um formoso pai. Ridículo. Tudo que uma mulher pare se chama filho. Agora, tu crês no que está escrito? Romanos 9, 5. Veja o que diz. Vamos. Veja o que diz, falando de Jesus Cristo. 9, 5. Diz, de quem são os patriarcas e dos quais, segundo a carne, porque lembra-se que a carne necessita de família, não? Segundo a carne veio Cristo, o qual é quem? Deus o quê? Deus, diga Deus sobre todas as coisas. Então não é filho. O que acontece é que segundo a carne ele é filho, mas o Espírito quem é? Deus. Amém? E onde? Que outro verso mais tem? Um bem bom. Primeira carta a Timóteo. Rapidinho. 3,16. Aqui estou com Bíblia. Se você está visitando, sabe que eu gostei? Que tudo eles fazem com a Bíblia. Ele não fala muito. Ele simplesmente vai de verso em verso. É porque, senão, tu pode estar enganado. Tu vai numa igreja onde o pastor fala bonito. Cuidado. Porque ele fala bonito. Não, há milhares de pessoas que falam bonito. A ideia é ir à evidência para que tu tenhas prova do que tu estás crendo, porque senão, imagine, eu venho e te engano. Tu não vês que há muitas formas, a mente é um mundo de experiências, e tem gente que fala bonito e convence, e são carismáticos, e tem um metal de voz bonito, mas aqui não é metal nem forma, aqui é o que diga, o que está escrito. Isso é. 3,16. Primeira carta a Timóteo, 3,16. Bom, vamos do 14 para dar um pouquinho de respaldo. Diz, isto te escrevo a Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo, ainda que tenho a esperança de ir logo para ver-te, para que se eu tardar, saibas como deves conduzir-te na casa de Deus. Há que saber conduzir-se na casa de Deus, que é a igreja de quem? Do Deus que vive. Alô? Coluna e baluarte do quê? Veja, e indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em quê? Eu quero todos lendo. Quem foi manifestado em carne? Então, ele era filho ou era Deus? O que acontece é que ele tinha que dizer, meu pai é maior do que eu, certamente porque o pai, o que está dentro, é maior do que o que está fora. Eu sou maior do que José Luiz. Eu sou... E tu também. E tu também, tu és maior do que tua carne. Tu não és o que tu estás apalpando.
Tu és o que tu és por dentro, o espírito, que Paulo chama de tesouro. Entenda? Agora veja isso. Diz, Deus foi manifestado aonde? Tu sabes que eu vejo pregadores por aí evangélicos que dizem, irmão, logo Deus envia seu filho à terra. O menininho Deus, como dizem os... Menininho Deus, os colombianos. O menininho Deus. E dizem o menininho Deus, mas depois dizem, não, ele é filho de Maria. Então, depois, aos pouquinhos se turbam, porque isso é o que turba aqui. Olha, tu sabes por que eu tive que fazer isso? Porque se as pessoas chegam a compreender o que nós compreendemos hoje, quem é que iria matá-lo? Você crê que você ia fazê-lo sofrer? Não, imagine, ninguém o mataria. Então, se ele não morresse, tu e eu estaríamos em pecado. Ele tinha que morrer. Então, eles camuflaram assim para que as pessoas se turbassem. Diz, se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas tu e eu agora podemos entender, de crer no que dizem por aí os católicos evangélicos, de que Papai Deus um dia enviou seu neném. Ele mesmo foi que veio. Todas as religiões creem que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. E a isso chamam a Santíssima Trindade, a Santíssima Confusão. Tu te atreves a falar assim como eu falo isso? E tu diz, não, tu falar com medo, eu sei que você não fala. Porque isso é que o medo se vai quando tu conheces a palavra. Quando tu sabes o que está escrito, se te vai o medo. Você debocha do sistema. Agora, há um detalhe que o tema de hoje é a renovação da mente. Veja, a renovação da mente. Então, vamos buscar a Romanos 12. Diz, assim que, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio de quê? Da renovação de vosso entendimento. Da mente, não? Diz, para quê? Para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, como é? Agradável e perfeita. Agora, atente bem. Acabamos de dizer que Jesus é Deus. Verdade que sim? Agora, veja o que aconteceu a Deus quando entra na carne. Lucas capítulo 1, verso 80. Sendo Deus, veja o que teve que fazer. Lucas capítulo 1, um dos capítulos mais longos da história bíblica. Sabe quantos versos tem? 80 versos. Para ser salvo, tu tem que memorizar todo esse capítulo. Quem dissemos que é Deus? Jesus é Deus, verdade? E que ele foi manifestado em quem? Em carne. E quando se manifestou, onde nasceu? Em um presépio. E nasceu sendo menininho, verdade que sim? Agora, sabemos que ele é Deus porque Paulo nos diz que ele é Deus sobre todas as coisas. Agora veja o que diz o verso 80. Todos temos. E o menino crescia em graça, e se fortalecia em espírito, e esteve em lugares desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Se fortalecia em quê? Como tu fortaleces o espírito? Tu metes uma injeção nele? Comes uma comida? Como? Conhecimento. Quer dizer que o próprio Deus, veja isso, o próprio Deus se mete em carne e fica
Esqueceu quem ele era. Tu sabes que... Tu sabes que tu estás passando pelo mesmo. Veja, Deus se mete em carne, o próprio Deus diz que Ele, Deus sobre todas as coisas, e agora ao meter-se em carne diz, ei, quem sou eu? Lhe deu amnésia. Como é que eu me chamo? Maria teve que dizer, olha, um anjo me disse que te pusesse o teu nome Jesus. Ah, sim. E quem sou eu? E parece que Maria teve que dizer, olha, Isaías, capítulo 9, verso 6 diz. E então ele falava dele. Então o menino tinha que ir crescendo ao longo dos anos, um pouquinho mais, aos 12 anos, pelo estilo enquanto se manifestou, porque eu vou te dizer uma coisa, se ele não chega a crescer e se fortalecer em espírito, você crê que ele iria à cruz? Bom, até mesmo sabendo e educando-se, fortalecendo-se, quando ele chegou o momento de ir à cruz, ele pegou a taça e disse, olha, rapaz, que difícil está isso. E disse que passe de mim esse cálice, mas... Disse, ó, imagine como ora Deus mesmo. Seja a tua vontade, assim você ora. Deus meu, você não sabe nem que tu és um Deus. Mas se não te renovas, tu crês que és um pedaço de carne, porto-riquenho, colombiano, costarriquenho, guatemalteco. Isso é o que tu pensas que tu és. Isso é o que pensam as religiões. Mas você não pode pensar que você é uma porcaria. Mas, que disse Paulo? Renovai-vos, disse transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento. Não vos conformeis a este século, porque senão não vais experimentar a vontade de Deus que é agradável e perfeita. Tu crês que ele teria sofrido? Tu crês que quando cuspiram nele, e já buscavam uma pedra e dava pedrada? Mas é que ele já estava se imaginando, bom, isso aqui é parte do trabalho. E mais, ele disse, olha, a mim ninguém vai me tirar a vida. O que acontece é que eu a ponho, porque ele já sabia, eu a ponho para pôr e depois ressuscitar dos mortos. Hello! Veja, há um salmo lá. Eu não o encontrei, estava logo buscando aí, mas me foi. Um salmo do sofrimento dele. Diz que o coração se lhe desgarrou. O coração dele, porque ele era humano. Ele amava e se apegou aqui abaixo. Como você está pegadinho na terrinha aqui, você crê que daqui você não quer morrer, rapaz. Falar de morte, você começa a tremer. O sentimento se te mete. Você diz, mamãe, papai, eu não quero morrer. Imagine agora que te tiram 3 meses de... Você se apega, rapaz, dá vontade, dinheiro, e busca hospital e manda buscar quanto remédio. Você não quer morrer. Você não vê que a carne te diz que isso é mal? Mas isso não é mal. Paulo disse, morrer é ganho. Mas como tu estás apegado à carne, tu és um carnudo. Pois tudo você vê mal, tudo você vê sofrimento. Não posso sofrer. Se tu soubesses quem tu és. Olha, se tu soubesses quem tu és, as coisas que te acontecem, você as veria, olha, fácil de pegar. Mas tens que saber quem tu és, para que quando vier o fogo da provação, você diz, rapaz, isso é um beliscão sem dedo. Mas para isso você tem que renovar-te. Se não te renovas, sofres, te queixas, gritas, vai se sentir mal aos demais, ofendes, formas uma pataleta dessas. Olha, te dói, é tão delicado. Ai! Me olhou mal. Tudo te dói. És tão delicadinho, tão delicada, não se te pode tocar, porque parece um papel que quando molha...
Mas, se renovas, tu sabes o que significa Tu sabes o que significa renovação? Renovação, olha, quando um edifício existe, mas está deteriorado, há que o quê? E se não existe? Há que criá-lo, tem que fazê-lo de novo. Mas quando se diz renovai-vos, é que tu possuías já, antes da fundação do mundo, quando Papai Deus criou teu espírito, tu já tinhas um conhecimento. Mas ao vestir-te de carne, se te foi como se foi ao próprio Deus. A Deus se foi o conhecimento, teve que ir crescendo em graça e em conhecimento, pouco a pouco, enquanto ele ia para poder suportar o que viria a ele. Ele tinha que estar renovado. Tinha que renovar-se. Você crê que ele iria à cruz? Teria fugido pelo portão e para o deserto. Acontece que ele sabia, ele disse, eu sei, aqui eu vim. Por isso quando Pedro lhe disse, bom mestre, se tu não te renovas, as pessoas brincam com as tuas emoções. Bom mestre, não vás à cruz, para ver se ele dizia, ai Pedro, como você me ama, você sim que é meu amigo. Nem todo aquele que te evita sofrimento é teu amigo. Ele disse, olha, sabe o que ele disse? Por dizer isso, disse, quando tu entendes tua missão aqui na terra, a ti ninguém brinca com teus sentimentos. Ninguém vem contra ti para dizer, olha que mamãe, que papai, mamãe. Cada qual aqui leva a sua própria carga, eu vou com o que é meu. Eu tenho uma missão, eu sei para que eu vim. Hey! Disse a Pedro, o que acontece contigo? Não, é que tu és tão bom, tu sabes. A ti todo mundo te quer muito em Jerusalém, você ajuda os coxos, aos mancos. Quando tem fome, você dá comida para eles. Por favor, como tu vais à cruz, aparta-te de mim, Satanás. O de vocês, a neném. O neném e a neném? Deus não pode tratar com gente assim. Tu pensas, sabe por que tu confessas e os anjos não te respondem rápido? Porque tu és um pedaço de carne que estás apegado a esta terra, muito apegado. É um milagrinho assim e pronto, se mete a dormir. Se me acomoda, eu não dou nada, que sofra, que trate com a sua carne. Deixa que ele experimente. Depois, quando eu quiser, eu vou responder para ele. Ah, papai! Tu estás muito mal acostumado, que tudo que és, quando tu queres, a hora que queres. Quando Deus, olha, eu te digo, tens que renovar-te. Tens que acabar de renovar tua mente. Veja o que diz, vamos aí. Como segue dizendo a Bíblia. Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. A Bíblia segue dizendo. Tem gente por aí na rádio que diz, assim como diz a Bíblia, mas ele não disse nada. Como, se tivesse dito alguma coisa, tá bom, mas... Manda todo mundo para o inferno, ofende todo mundo, chamam de diabo, como a Bíblia segue dizendo, a Bíblia não te trata assim, homem. Colossenses 3:10. Pregadores charlatães que não conhecem a Bíblia, se passam pregando por aí para tirar dinheiro das pessoas. Aqui é um montão de pastorzinhos. Não sabem, não conhecem o livro. E mais, todavia, eles pensam que Deus teve um filho. Imagine. Tu sabes que se Paulo não tivesse dito isso aos judeus, se Paulo não tivesse dito aos judeus, olha, Deus teve um filho, os judeus teriam dito, e pensa ter outro. Não há problema, pode ter 10. O problema não é que Paulo dizia, esse que vocês mataram, é papai Deus, o liquidaram. Ó,
E isso é que eles não gostavam, por isso é que eles perseguiam e queriam matá-lo. Tu não vês que eles pegaram a Jesus Cristo e debocharam dele? Debocharam? Charlatão, demônio, tem demônio. Tu que tens é demônio. Imagina, falaram assim, depois que ele cruzou pelo deserto, lhes fez milagres, lhes deu comida, fez uma nação deles, uma nação grande. E agora, quando toca aparecer, e depois de ter feito todos os favores naquele velho pacto, aparece, cospem nele, você é um comilão, você é um charlatão. Ah, sim? Pois eu vou para os gentios, vou abençoar o povo gentil, vou dar as riquezas a esse povo. Por isso é que os judeus sofrem tanto e seguirão sofrendo. Veja, agora mesmo estão em guerra com palestinos, e isso, bala vem, bala vai. E essa gente não come conto. Essa gente bota uma mulher assim bem guapa, bota uma bomba embaixo, como está? Bum! E se mata todo mundo. Essa gente dão subida, porque odeiam esses judeus. Você não vê que essa gente ferrou o mundo? Se você é judeu, me perdoe, converta-se essa noite. Porque essa gente matou o autor da vida. Colossenses 3:10. Bom, no verso 9 diz: não mintais uns aos outros, havendo-vos despojado do velho homem com seus atos, e revestir-se de novo, né? E revestido do novo, ao novo homem, alô, o qual, conforme a imagem do que o criou, o novo, não o velho. O velho criou teu papai e tua mamãe. Por isso é que tu te parece com teu papai e com tua mamãe. Mas o novo homem, quem o criou é papai Deus. Para que tu vejas assim. Esta noite eu oro que os olhos do teu entendimento sejam iluminados, para que tu te vejas quem verdadeiramente tu és, para que reines em vida. Se tu chegares a conhecer quem tu és. Veja, quando Jesus estava tremendo, assim eu estou seguro que Maria dizia, se ele soubesse quem ele é. Maria própria, que sabe que não o gerou José. Isso foi um anjo que me tocou no ventre. Se ele soubesse quem é, não estaria chorando agora. Faria umas pataletas aí quando tinha 9 anos. E o papai o mandava, José dizia, vai lá, vai pegar aqui na estação. Não, não quero. E ele foi um menino. Ele não era um... Se foi menino, imagina. E não havia fralda naquele tempo, imagina ele... Um menino como outro qualquer, suava, tinha que tomar banho. A mamãe tinha que fazer de tudo para ele, a mamãe dizia. Que, se ele soubesse quem ele é. Mas há que esperar até que cresça o rapaz, para dizer a ele quem ele é. Ele foi averiguando pouco a pouco, quando tinha 12 anos, fugiu da casa e foi lá pelos intérpretes da lei, lá com os generais, lá, os teólogos. E se foi lá e começou a falar com eles e se maravilhava, dizendo, quem é esse menino? Ele é filho de José, que vive ali na Avenida 4, ali, esquina da... Ah, mas de onde esse moleque aprendeu isso? Como é que ele fala assim? Eu não sei, parece que Maria é boa gente, vem de boa família, a ver que ele foi educado num colégio por aí de freiras. O piorzinho que você poderia querer, rapaz. Diz, e revestido do novo, o qual, conforme a imagem do que o criou, veja, vai se diga reno,
vai o quê? Se renovando até o conhecimento o quê? Tu sabes quando você chegar ao conhecimento pleno? Veja, olha, ouça isso. Quando chegarmos ao conhecimento pleno, o teu barro, vão cortá-lo assim e sai o novo homem. Renovai-vos no espírito de vossa mente. É aqui, não é assim. Veja, podes caminhar de joelho daqui até a Rua 8. Você pode esperar os joelhos, pode fazer um novenário, pegar a virgenzinha, comer papel. Você pode meter o ventre de rosário, fazer sopa com rosário e te ferras. Tens que renovar teu entendimento. É esse aqui. Se não te renovas, não que eu creio em Deus da minha maneira. Fecha a boca que está falando lixo. Creio na minha maneira, essa gente falando lixo sempre. Bom, terminamos com Hebreus 8:10. As pessoas creem que fazendo sinal da cruz. Veja, se tivesse nesses aviões, eu vejo toda semana e vejo essas velhas por aí. As pessoas já vêm assim, cada vez que o avião vai sair. E contando as continhas do rosário. Olha, me dá pena, você sabe a intenção. Mas é que o avião... Eles pensam que com as continhas de um rosário o avião não vai cair. E um missal que tem aí... Olha... Não, que as pessoas que têm medo de viajar... Você sabe que tem gente que tem medo dos aviões, que isso... Olha, ainda que tenha um neto, uma filha que ele ame, mas montar no avião dá medo. Saberá Deus quantos tem aqui que... Veja, você tem que fazer como eu faço. Este avião pode cair. Se na lei de probabilidades, você sabe, são 3 milhões de milhas. 3 milhões. Pois a lei de probabilidade um dia vai cair. Mas pode ser que caia, mas pode ser que não caia. Então, eu confesso que não vou estar naquele que vai cair. Mas tu crês que tu te atreves a falar assim com alguém lá em cima? Olha, para com essa conversa. Porque eles creem que a conversa vai derrubar o avião. Hebreus capítulo 8, verso 10. Bíblia, está escrito, pelo qual este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis. Onde? No joelho? No missal? No rosário? Em Maria? Na missa? É em tua mente. Isso não são posturas religiosas. Tu podes te jogar de joelhos. Se tua mente não está renovada, Deus olha. O que vai acontecer com ele que não pode falar, não pode se ajeitar? Pois isso não é questão de postura. Tu tem que sair de tradições. É na mente, diga em minha mente. Digo, se estás te renovando, porque se o que tens aí é religião, com religião a mente não vai te ajudar. Tu tens que ter algo bom na mente. Tu tens que... o pacto novo, alô. Lembre-se que aqui há 2 pactos. Não é ler a Bíblia, é dividir no pacto em que tu vives.
Tu sabes, tu sabes que se tu te renovas, os anjos, fazem assim contigo. Sabe o que é ter um anjinho que te ajude? Um anjo que te ajude? Isso é uma maravilha. Isso é o que eu ofereço às nações. Tu sabes o que é um anjo? A nível teu prosperando. E tu te matando aí que não... E o anjo, e aí diz, veja o que diz se não te renova. Capítulo 2 desse mesmo livro, Hebreus capítulo 2. Bom, 1:14. Se renova a tua mente, eu te garanto que isto vai acontecer contigo. Veja como Paulo diz, em forma de pergunta no capítulo 1, verso 14. Olha, essas visitas que estão do teu lado aí, abençoado, olha aí, pega a espada aí, para que as visitas leiam, porque as visitas vêm aqui e se assustam. Lhes dá medo. Você não vê que eles estavam acostumados na religião com algo assim que aí, e vem um marinheiro aqui, ei, porque a eles disseram que Deus está nervoso. Disseram a eles que Deus é como o Papa. Deus não é assim. Deus é um Deus de gozo. E as pessoas aqui entram e se assustam. Digo, o que vai acontecer aqui? Se aqui o que te estamos esperando é para lavar tua mente. Você necessita de um lavadinho com cloro, assim que... Para que tu vejas. Veja, 1:14 diz, não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? E se segue lendo, porque o capítulo, isso é coisa de imprensa, tem que ler a carta inteira. Quando você escreve a teu filho, você põe capítulo 1, capítulo 2? Não, você lê a carta inteira. O que acontece é que a imprensa põe númerozinho para dividir. Então você crê que o capítulo 1 terminou. Capítulo 1 não terminou. Depois que te diz, em forma de pergunta, não são anjos enviados para ajudar-te? Diga-me uma coisa, a ti os anjos estão te ajudando? Há pouco uma menina me perguntou, não sei de onde, num avião, num lugar assim, me disse, e o que você ensina? Eu disse, ensino como ativar os anjos a teu favor, para que te ajudem, para que te curem, para que te mantenham toda a tua vida prosperada, bem? E então me disse, e tu sabes que eu posso te ajudar nisso? Ela disse, eu não acredito nisso. Os anjos não podem te ajudar. Você não conhece o que eu estou te dizendo. As pessoas por aí, olha, é incrível que tomam um passo, sua vida cai da escada e escutam coisas assim. Eles estão sofrendo, olha, toda Miami pelejando por sobreviver. Gente metida no apartamento, todo mundo chorando. Entristecidos, que não têm esperança. Podendo ter um anjo enviado a serviço. Veja, fala com teu anjo. Você não sabe como se chama? Que importa, diga-lhe, anjo meu, eu recebo o teu serviço para mim, papai Deus, graças a Jesus Cristo, por enviar um anjo que quer me ajudar. Porque se não te diz o capítulo 2, veja o que diz o capítulo 2. Portanto, é necessário que com mais diligência atentemos às coisas que temos ouvido. O ouvido te renova a mente. Diz, não seja que nos deslizemos. O mundo inteiro está deslizado. Está enganado pelas religiões. Estão em deslize, sofrendo. Veja quantos oram aí para tirar... Que importa os anjos? Você quer que os anjos escutem essas orações da Virgem do Cobre? Não, os anjos... Isso não é a vontade de Deus. Que uma virgem, e lá os mexicanos, com a Guadalupe, isso é ajuda? É tempo que despertem, isso não ajuda ninguém. É aqui, se tu não tens a mente renovada, não há anjo que vai te ajudar. Se tu não atentas às coisas que tu tens ouvido, não vai te ajudar. Com 20 virgens em cima, pode te meter 40 virgens a teu favor. E vai seguir sofrendo como tem sofrido até o dia de hoje. E como sofreram as nações pelo engano de Roma e das religiões. Veja o que diz o verso. Diz, porque se a palavra dita por meio dos anjos
foi firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, há retribuição, há castigo das nações. Como castigo? Não servindo-te. E um anjo sem você sem um anjo é um desastre. Deixar sozinho você, até agora, como até agora, é um desastre. Tu és um desastre, tu sabes. Tu não confias nem em ti mesmo. Se tu não tem anjo que te ajudam, vais te ferrar. Te diz aí, veja como diz aí. O verso 3. Como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande? Que salvação? Aqui te dão os anjos. Aqui te dão diariamente. Como escaparemos? Numa forma de escapar. Todo mundo está sofrendo por todas as partes. O crime, as enfermidades, as pragas. Por quê? Porque os anjos não estão servindo. Mas quando tu tens anjos que te servem, olha, cais na mão de um doutor, rapaz, veja, você vai perder dinheiro, tempo, isso piora e piora, e começa o tratamento, então, ele tem que te dar o diagnóstico, mas veja, as coisas estão assim, porque ele tem que fazer o seu trabalho. Mas se tu tens um anjo que te serve, tu diz, bom, identifico. O que é que disse o exame? O exame diz que tem isto. Anote aí. Então tu pegas a notinha e diz ao teu anjo. Oh, ele disse isso. E o anjo, tu recebes? Não, eu não recebo. Tu pode me ajudar? Isso é um beliscão sem dedo para mim, José Luiz. Eu cruzei 2 milhões, dividi o Mar Vermelho. Ele é teu curador, ele é teu fazedor, teu criador. Hello, vamos estar em pé. Ah, papai! A seu nome, glória. Saúde a teu irmão aí, declare-o abençoado. ¿De qué me sirve la vida? Soy consuelo que me brindas cada día. ¿Para qué quiero los días si mis ojos no te miran? Pues mi corazón te ansía. Eres mi padre y mi guía. Bailando ahí, porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi cuerpo has de transformar, porque tú eres mi sendero, el faro de libertad, el que renueva mi cuerpo has de transformar, 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 mi cuerpo has de transformar. ¿Cómo es? ¿Bailando? Gracias, papá, por predestinarnos. Agradecidos estamos, papá, contigo. Padre. Como la tierra y la lluvia, así somos tú y yo. Tus palabras me dan vida, mucho fruto te doy yo. A todos digo que existe